Olá, paz seja convosco, passando para deixar 2 capítulos da nossa jornada, causas impossíveis, impossíveis para mim, possíveis para Deus. Bom, eu quero agradecer a Deus por sua vida e perguntar, você já leu sua Bíblia hoje? Bom, estamos atrasados, mas a gente vai conseguir pôr em dia, tá bom? Então, Atos, capítulo 17, a gente vê que Paulo está passando por outra região, Anfípolis e Apolônia, né? Foi o direcionamento que o Espírito deu para ele. E desde ontem eu estou comentando a respeito dessa sensibilidade de Paulo ao Espírito Santo. E é interessante que ele tinha uma prática, né? De sempre ir às sinagogas. Então, ele foi lá e começou a explicar e provar que Cristo deveria morrer e ressuscitar por nós. E ele diz, olha, esse Jesus, ele é o Cristo. Ele é quem veio para restaurar nossa sorte e nos reconectar a Deus. Agora, há um versículo que mexe comigo, sabe? Porque eles estão chegando ali e os judeus ficam com inveja. E os inimigos falam isso, olha, versículo 6, parte B. Esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo e agora chegaram aqui. E eu fiquei com meu espírito gerando uma tendência, né? Será que eu tenho criado alvoroço por onde eu passo, um alvoroço santo? Será que eu tenho gerado essa impacto na vida das pessoas que os apóstolos faziam? Depois eles vão para Bereia e os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, versículo 15, partiam depois com instrução para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então eles tiveram que tirar Paulo de lá, rápido, porque senão ele corria risco. Depois ele foi para Atenas e aqui é uma passagem muito interessante, porque aqui no versículo 22 ele diz: atenienses, vejo que vocês são religiosos, vocês fazem de tudo para fazer o que é correto. Só que eu encontrei um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, este eu anuncio. E meu coração também se inclina aqui. Quantos de nós às vezes estamos adorando, mas não conhecemos? Quantos de nós estamos com práticas religiosas, mas não temos sido movidos a ter transformações a partir desse Deus? Porque à medida que a gente vai conhecendo Ele, a gente vai sendo transformado. Se a gente está hoje do mesmo jeito de quando a gente veio para Jesus, tem alguma coisa errada. Porque Jesus é vida todo dia. Jesus é transformação. Jesus é graça todos os dias. Tá? E aí ele fala assim, olha, Deus fez isso de um só, versículo 26, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então Deus está perto. Mas a gente vai ter que tatear as situações, a gente vai ter que tocar as situações para a gente encontrar Jesus. Versículo 30, no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos se arrependam, em todo lugar. Então, gente, todo o processo de transformação começa com o reconhecimento do erro, com o arrependimento. Senão, a gente não encontra Deus, sabe? Capítulo 18, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, então ele vai para uma capital. Interessante que Tessalônica, onde Paulo está passando em Atos, né? Lá em Anfípolis e Apolônia, é um centro de negócios, só perde, né, para Corinto, agora ele está em Corinto. Então são pontos estratégicos para que o evangelho seja compartilhado. Então ali em Corinto ele encontra um judeu chamado Áquila, tá? Do Ponto, e a esposa dele era Priscila, e ali ele vai ficar com eles. Eles têm a mesma profissão, que é fazendor de tenda.
tá? Versículo 9, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Interessante como, mesmo com todas as manifestações que Deus nos acompanha, Ele continua tendo carinho de falar conosco, e aqui Ele continuava tendo carinho de falar com Paulo, tá? Ninguém vai te ferir, vai adiante. Versículo 17, então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, porque ele queria acusar Paulo, tá? Agora, Gaio vira, que é o que está julgando, Gaio vira e diz assim, olha, resolva esse crime entre vocês, é crime de palavra, eu não tenho nada com isso. E aí eles apedrejaram o Gaio, que naquela época, ou melhor, eles apedrejaram o Sóstenes, que naquela época era chefe da sinagoga, por causa de uma palavra de Gaio dizendo, não, vocês estão fazendo alvoroço, eu não vou resolver isso não. Aí eles passaram agora para a Síria. Paulo foi acompanhado de Priscila e Áquila. Agora aqui uma coisa muito importante. Antes dele embarcar, versículo 18, ele rapou a cabeça em Cencreia devido ao voto que havia feito. Então aqui eu quero abrir um parêntese. Se você não faz voto, não julgue quem faz. Se você não faz, não julgue quem faz. Não vamos ficar dividindo o corpo por causa de diferença de opinião, sabe? Eu faço jejum, porque a Bíblia diz que quando o noivo fosse recolhido era para fazer. Eu faço voto também. Tem gente que faz voto de bata, tem gente que faz voto descalço, tem gente que faz voto com a mesma roupa, tem gente que faz voto sem brinco, tem gente que faz voto só de saia. Não julgue se você não faz. Se Deus te pede, faça e respeite o do outro, entende? Voto é uma coisa muito pessoal, Paulo fez, tá bom? E aí a gente vê que ele, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Também aqui é uma outra coisa, pedindo eles que ele ficasse mais tempo. Mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso e ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, depois desceu para Antioquia. Tá bom? Então, a gente vai perceber aqui que havia sim uma discussão entre Paulo e os outros religiosos. Eu costumo dizer que a gente não tem que ficar discutindo com quem é incrédulo, não, tá? Porque é desgaste. Tem coisa que só o Espírito Santo vai convencer. Mas se as pessoas se acham religiosas e estão crendo de maneira errada, a gente vai precisar ter uma palavra de discernimento para encontrar lugar nesses corações. Eu estou encantado com a vida de Saulo. Saulo tem sabedoria para saber a hora de sair do cárcere, a hora de ficar, a hora de circuncidar, a hora de não circuncidar, a hora de ir para um lugar e a hora de não ir. E a minha oração é que você também tenha esse direcionamento. Senhor, nós erguemos nossa voz para pedir sabedoria para o povo que anda conosco, nosso povo, a nossa jornada, e eles têm feito projetos e nós queremos pedir esse discernimento e essa sabedoria da hora certa de fazer cada coisa. Consagramos ao Senhor nossa jornada, nossos desafios e determinamos que o Senhor que começou a boa obra vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém.